A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a honra, a Ele a exaltação, a Ele sempre todo o nosso espírito de adoração. Rendemos-lhes glória, aleluia, para todo sempre. Demos-lhes glória quando tudo vai bem e quando tudo está indo de mal a pior. Demos-lhes glória na saúde ou demos-lhes glória na enfermidade. Demos-lhes glória na bonança, demos-lhes glória na escassez. A Ele tributamos toda a nossa adoração e glorificação. Meus amados e queridos irmãos, graças a Deus que nos dará a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero desejar a paz do Senhor para todos os meus irmãos em Cristo Jesus, para os meus amigos facebookanos. Que Deus nesta noite possa aplicar em nós a sua palavra, para que possamos vivenciá-la um pouco mais e aplicá-la para o nosso elevo espiritual. Meus irmãos, enquanto muitos estão adentrando esta live, estão assistindo a esta reflexão da parte de Deus, eu quero, antes de ler a palavra, dar a paz do Senhor para os irmãos que estão nos assistindo. Queremos louvar a Deus pela vida do nosso pastor Alex Antônio, sua esposa, irmã Daniele, ali de Maceió. Queremos também externar a paz do Senhor para o nosso amigo pastor Enoque Rodrigues, que está ali no estado do São Paulo, assistindo também a esta transmissão. Queremos dar a paz do Senhor para o nosso irmão Reumi Bento da Silva. Deus em Cristo abençoe a tua vida. Queremos saudar a todos aqueles que estão entrando neste momento. Nosso intuito é de trazer uma palavra da parte de Deus, uma palavra revelada, uma palavra para o meu e para o teu enlevo espiritual. Enquanto você está se preparando aí na sua casa, enquanto você está me dando a oportunidade de trazer uma palavra da parte de Deus para o teu coração, louvamos a Deus por este dia que o Senhor nos fez. Ele permitiu que passássemos por altos e baixos. Ele permitiu que enfrentasse turbulências espirituais, adversidades, oposições contrárias, muitas vezes desânimo aqui e ali, tristezas, mas o Senhor completou em nós com a sua alegria, renovando a sua palavra, renovando a promessa que Ele nos fez,
e nos dando a certeza de que aqui na terra tudo é passageiro. O gozo celestial e maior é quando nós chegarmos na eternidade com Deus. Amém? Graças a Deus. Meus queridos e amados irmãos, eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia, se você tem um exemplar da Bíblia Sagrada aí perto de você, e vamos meditar no livro de Josué. Vamos meditar no livro de Josué, capítulo de número 10, e vamos ler a partir do versículo 10 ao versículo 15. Eu quero ler alguns versículos com os amados irmãos. Abra sua Bíblia, livro de Josué, capítulo 10, versículo de número 10 até o versículo de número 15. Se você encontrou aí na sua casa o texto sagrado, vamos ler a palavra do Senhor. Josué capítulo 10, versículo 10 até o versículo de número 15. Está escrito assim a palavra do Senhor. E o Senhor os conturbou diante de Israel e os feriu de grande ferida em Gibeão, e seguiu pelo caminho que sobe a Bet-Horon, e os feriu até Azeca e Magedá. E sucedeu que, fugindo eles diante de Israel, a descida de Bet-Horon, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até Azeca, e morreram. E foram muito mais os que morreram das pedras da Saraiva do que os filhos de Israel mataram a espada. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas: Sol, detém-se em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro do rei? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, ouvindo o Senhor, assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. E tornou-se Josué e todo o Israel com ele ao arraial, a Gilgal. Queremos neste momento fazer uma oração para podermos falar um pouco a palavra do Senhor dentro desse contexto que nós acabamos de ler. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Criador dos céus e também da terra, nós queremos te louvar pela nossa família, queremos te louvar por todos aqueles que estão à nossa volta. Queremos agradecer ao Senhor por aqueles que estão longe também, aqueles que o Senhor nos deu como amigo, como intercessores do teu reino. Deus eterno, que o Senhor venha aplicar a tua palavra aos nossos corações, que possamos, Deus, a cada dia ser grato ao Senhor por tudo quanto o Senhor tem nos feito. A exemplo, a nossa vida, porque quando dormimos e acordamos, é um milagre que nós apreciamos a tua parte. Deus eterno, Deus amado,
Nós assim te pedimos e já queremos te agradecer no nome de Jesus. Amém. Meus queridos e amados irmãos, nós queremos falar sobre a oração de Josué. O contexto que nós lemos nesta noite, ele fala justamente sobre a oração de Josué. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada no capítulo de número 10 do livro de Josué, o rei de Jerusalém, o nome de Adonisedeque, ouviu que Josué tomara a Ai e a destruíra totalmente, fazendo a Jericó e ao seu rei o que fizera a Ai e ao seu rei. Soube e ouviu também que os habitantes de Gibeon haviam feito paz com Israel e estava no meio deles. A Bíblia Sagrada, ela nos revela dentro desse contexto do capítulo 10 que houve com isso tudo diante do que já falamos anteriormente, muito medo, porque Gibeon era uma cidade grande, como uma das cidades reais, e porque era maior do que Ai, e todos os homens daquela cidade eram homens valorosos. E mediante a esses acontecimentos, a Bíblia Sagrada vai nos revelar dentro desse contexto do capítulo 10 de Josué, que Adonisedeque, rei de Jerusalém, ele enviou mensageiros a Orão, rei de Hebron, a Pirão, rei de Jamute, a Jafia, rei de Laquis, e a Derbi, rei de Eglon, para lhes dizer: subi a mim e ajudai-me. Firamos a Gibeon, porque fez paz com Josué e com os filhos de Israel. A Bíblia Sagrada vai nos dizer que eles ajuntaram-se e subiram os 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jamute, o rei de Laquis e o rei também de Hebron. Eles e todas as suas hostes subiram e acamparam-se contra Gibeon. E a Bíblia Sagrada vai nos dizer que eles pelejaram contra ela. Os homens de Gibeon mandaram dizer a Josué no acampamento em Gilgal: não retires dos teus servos a mão, sobe a nós depressa, livra-nos, ajuda-nos, porque se ajuntaram contra nós todos os reis dos amorreus que habitam na região montanhosa. A Bíblia Sagrada nos diz que Josué, ele tomou a decisão. E que decisão foi esta? Ele, com toda a gente de guerra e todos os ilustres em valor, subiu a Gilgal. E Deus disse
no coração de Josué: não os temas, porque nas tuas mãos, o Senhor falando para Josué, não fique atemorizado, porque nas tuas mãos eu já tenho os entregado. Nenhum deles te poderá resistir. E assim, a Bíblia Sagrada nos diz que Josué deu de repente sobre eles, porque durante a noite subiu de Gilgal. Nos versículos 10 a 15, o versículo de número 10, que foi o texto que nós lemos, e eu reforço em ler para os irmãos, está escrito lá: e pô-los em desordem diante de Israel, que os feriu com grande matança em Gibeon, e os foi perseguindo pelo caminho da subida de Beteoron, e deu neles até Azeon e até Magdã. O versículo 11: iam fugindo de diante de Israel, e estava na descida de Beteoron. Fez Jeová cair do céu, versículo 11, grandes pedras em cima deles, até a Zeca, e morreram. Foram mais os que morreram pela chuva de pedra do que os filhos de Israel mataram a espada. Versículo 12. Falou Josué a Jeová no dia em que Jeová entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença de Israel: Sol, detém-se em Gibeon, e tu, lua, no vale de Aijalon. O 13 nos diz: deteve o sol e parou a lua, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está isso escrito no livro de Jazá? O sol se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Versículo 14. Nem antes, nem depois houve dia semelhante a este, atendendo Deus a voz do homem, porque pelejava por Israel. Versículo 15, que foi o versículo que concluímos o texto, nos diz: voltou Josué e todo Israel com ele ao acampamento em Gilgal. Queridos e amados irmãos, nós temos sentido um momento em que a igreja, eu estou falando dos dias atuais, a igreja fiel, ela está vivenciando na sua vida. A igreja de Cristo Jesus, ela está presenciando e está vivendo de fato grandes momentos de batalha, tanto espiritual como social, como psicológica, como econômica. Grandes lutas, considerando que o tempo que nos resta aqui na terra como igreja está se findando, está se encurtando. Quando nós dissemos isso, evidentemente, não estamos profetizando de que o Senhor, ele virá hoje, amanhã ou depois. Isso não está na nossa economia, mas sabemos que é um tempo que só o Senhor sabe, pois a palavra diz: ninguém sabe o dia e nem a hora. A Bíblia Sagrada, as profecias bíblicas, os acontecimentos proféticos,
estão diante de nós e eles são proféticos. Por quê? Porque são ocorrências no mundo social, no mundo geofísico, no mundo político e especialmente o religioso. Apontam para uma verdadeira catástrofe. E isso faz parte da apostasia, faz parte do projeto do homem, faz parte do pecado. A Igreja do Senhor, nestas horas que estamos vivendo aqui na terra, precisa mais do que nunca entender que não é o esforço dela, a capacidade dela, não são seus argumentos que vão dar vitória à igreja, mas a fidelidade, o vigor delas e a vitória somente virá através da oração. O momento em que nós estamos vivendo hoje, nesses últimos dias, é um momento de oração. Oração para tudo, para todos os momentos vividos. A oração que muitas vezes fazemos para os assuntos particulares. É a hora do emprego, é a hora da enfermidade, é a hora do lar, enfim, de nossas necessidades diárias, sempre em constância com a nossa vida diária, se chama a oração. No entanto, hoje estamos aqui falando sobre a oração de Josué. A oração de Josué diante de uma grande batalha que ele estava enfrentando naquela oportunidade. E essa oração que estamos citando aqui, ela é abrangente. Por que ela é abrangente? Porque ali estava um povo. Josué, como líder, estava à frente do povo. Mas a vitória não era somente de Josué. A vitória era de todos, como a igreja. Às vezes nós temos nossas orações particulares. Às vezes nós temos uma oração que fazemos ao Senhor, seja no culto, seja no nosso lar, seja na rua, seja na casa de um amigo. Mas nós sabemos e temos a ciência de que nós estamos engajado nesta oração abrangente para o Senhor nos dar grandes conquistas e grandes batalhas. Observamos que a oração aqui de Josué, do capítulo 10, versículo de número 10 ao 15, ela estava envolvendo um povo que era o povo de Israel. Um povo que precisava da vitória, um povo sozinho, um povo que estava saindo do deserto, sem armamento, que iria lutar contra uma população que já estava estabelecida. Observa-se que naquela batalha ali de Josué, do capítulo 10, Josué à frente do povo, havia uma confederação de reis, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jamute, o rei de Laquis, o rei de Eglon, e foi colocado o mapa para a visualização daquela batalha. E veja a cidade de Jerusalém. Gibeão estava a 10 quilômetros de Jerusalém. Se observarmos a cidade, queridos e amados irmãos, no mapa nós vamos identificar a passagem taticamente de Josué quando veio do deserto, onde a população que estava com ele era de homens de guerra.
O contexto nos diz assim: então, naquela posição, quando o povo de Gibeão foi atrás dele, era gentílico. Nós observamos uma coisa aqui no texto sagrado e no contexto do mesmo, é que nessa caminhada existia o projeto de Deus, e esse projeto iria fazer com que o povo entrasse na terra, tivesse as vitórias necessárias para que no futuro Jerusalém fosse atingida e fosse conquistada. Então, aqueles locais constituíam-se de obstáculo para atingir Jerusalém, que somente foi conquistada no reinado de Davi. Vê-se, portanto, queridos e amados irmãos, que o importante da oração é que ela está dentro do projeto de Deus para o seu povo. Há um momento em que a oração é para o povo, como foi o caso de Israel. O que Deus fez? A Bíblia diz que o Senhor providenciou meios para o seu povo, a vitória para o seu povo. Gibeão estava no meio e era a entrada para Canaã. A Bíblia Sagrada nos diz que os gibeonitas que associaram com Josué, eles sabiam que a primeira cidade a ser alcançada era Gibeão. Era o preparo do Senhor para a entrada de Josué, para a vitória que iria conquistar, mesmo na incapacidade do povo. Quando eles associaram com os gibeonitas, eles passaram a conhecer melhor a terra, porque aquele povo já estava estabelecido ali. Os confederados já estavam estabelecidos e conheciam bem a terra e eram irremovíveis. Agora, meus queridos e amados irmãos, o mais difícil do contexto que nós estamos meditando, o mais difícil de projetar e ia acontecer era que Israel não ia entrar na terra, não conseguiria passar para depois conquistar Jerusalém, dificultando as coisas mais à frente, ou passaria, e para isso era necessário a mão do Senhor prover as suas necessidades naquele momento. E no momento da batalha, o dia estava claro ainda, e durante o dia as coisas elas são mais facilitadas para a batalha. A hora difícil é o cair da tarde, é o momento da chegada da noite, onde você não tem uma identificação clara de onde vem o seu inimigo. Exatamente na batalha, Deus, o nosso Deus, o seu Deus, ele começou a dar vitória a Israel. Porque Deus confunde a situação. Muitas vezes alguém diz assim: Deus é Deus dos montes e não dos vales. Aí Deus permite você ir para o vale para ele provar para o seu inimigo que Deus é Deus lá no vale. Muitas das vezes Deus ele permite você ir para o deserto para ele provar para o seu inimigo que ele não só é o Deus da bonança, mas é Deus também lá no deserto, porque ele providencia pão e carne para você. Às vezes Deus leva alguém para uma situação adversa. Sabe por quê, meus irmãos? Porque às vezes Deus ele não permite você receber uma vitória com a sua própria força. Para quê? Para depois você não abrir a sua boca e dizer assim: eu conquistei essa vitória pelos meus méritos próprios. Eu conquistei esse milagre porque eu corri atrás. Não. Deus deixa os recursos da tua vida se findarem
Quando você tem as suas forças esgotadas, aí Deus diz assim, agora sim, eu vou começar a agir na vida dele. Porque quando eu der a vitória, eles não vão dizer, foram eles que conseguiram, mas eles vão dizer, o Senhor, com mão forte, nos abençoou. E o que Deus fez? A Bíblia diz que o Senhor enviou uma chuva de saraiva. Ele enviou uma chuva de saraiva sobre os exércitos confederados, aqueles 5 reis, provocando logo a morte de muitos. E naquele momento começou a batalha. Meus irmãos, a igreja do Senhor está vivendo a mesma caminhada. A noite chegando na sua vida. A igreja está vivenciando momentos de lutas, de provações. Mas deixa eu profetizar a luz da palavra de Deus para a tua vida. A igreja sozinha, ela jamais vencerá essas horas que estão sobrevindo sobre a vida delas. Falo do momento de luta, de adversidade, de provações. O Senhor, Ele está derrotando os teus inimigos, os meus inimigos, com os sinais que estão acontecendo aí. Se não existisse aqueles sinais, os inimigos confederados do povo de Deus venceriam a batalha. Mas a igreja do Senhor aqui na terra, ela não teria como organizar ou projetar algo se o Senhor não lhes preparasse para a batalha. Voltando para o contexto, enquanto a noite cai, o Senhor estava operando no meio do seu povo. Trazendo para o sentido espiritual, enquanto a noite cai na tua vida, o Senhor está operando no meio dos teus. Ele está batizando com o Espírito Santo, Ele está derramando dons espirituais, Ele está curando enfermidade, Ele está abrindo portas que estão fechadas. A luz acesa, as candeias estão sendo abastecidas. O Senhor, Ele tem providência acerca da luz no projeto da tua vida. Ele está trazendo a revelação. No momento crucial, vem a revelação, mas também vem a luz na tua vida. A Bíblia diz que Josué orou, sol detém-se em Gibeon e tua lua no vale de Aijalon. Isso aqui foi uma ordem da parte de Deus para o povo. Isso aqui é uma ordem da parte de Deus para a tua vida como igreja. Você que não tem condições da ordem alguma, mas você sabe que está dentro do projeto de Deus. Você sabe que está dentro da oração que você está fazendo neste momento. E dentro deste contexto de oração e projeto de Deus, Deus está te usando. Deus está te preparando para você passar pelo caminho para a terra de Canaã. A terra de Canaã é a terra da promessa, a terra da vitória. Se a intercessão de Josué naquele momento não acontecesse, se o sol não tivesse seu ocaso, se a noite viria, com certeza o inimigo se organizaria
porque eles são donos da terra. Se Deus não estivesse naquele projeto, com certeza, à luz da Bíblia, Israel seria derrotado. Meus irmãos, eu tenho uma palavra profética da parte de Deus para a tua vida. Os donos da terra estão aí. Eles não vão ceder. São donos da terra. São reis confederados. A Bíblia diz que eles eram 5 ali, que representavam o ministério do mal, os confederados para impedir o ministério do Espírito Santo atuar na vida do povo de Israel. Eram confederados, unidos, mas o Senhor, através da sua presença, da sua plenitude, através do seu projeto maior, dissipou as trevas e fez com que o povo de Israel recebesse a vitória. E é nesse momento, é nesta hora, que só existe uma saída: a oração. A oração para que as trevas não caiam. A oração para que a luz esteja estabelecida. A oração para que o marcador esteja lá no pontífice. O ponto de convergência do projeto de Deus. E a pergunta é esta nesta noite: Josué orou. A Bíblia fala em Zacarias de um dia conhecido de todos. O Senhor fez questão de mostrar a respeito desse dia, que era o dia que o sol parou, o dia em que o tempo parou. Naquele dia, a oração de Josué entrou na eternidade. E quando entra na eternidade, para tudo. Não temos condições de vencer, não temos condições de alcançar, não temos condição de entrar, não temos condição de chegar, não temos condição de apalpar, não temos condições de falar, não temos condição de profetizar, não temos condições de fazer, não temos condições de receber, mas o Senhor manda. E quando Ele manda, está mandado. O Senhor manda para trazer ajuda para o seu povo. A igreja gentílica são aquelas que estão vindo nesta última hora. E a nossa oração, nesses últimos dias em que nós estamos aqui na terra, não é diferente da oração de Josué. É a mesma oração de Josué. É a mesma oração de Josué. Porque as trevas não podem cair, mas que sempre prevaleça a luz gloriosa do Senhor Jesus para uma igreja vitoriosa em Cristo Jesus. Que possamos profetizar como profetizou Josué: sol, detém-se em Gibeon, e tua lua no vale de Aijalon. Esta é a oração vitoriosa da igreja. Esta é a oração da igreja das últimas horas aqui na terra. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe. Que possamos aplicar esta palavra aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Meus queridos, nós queremos mandar a paz do Senhor para nossa irmã Andréia Maria Alves, esposa do nosso amigo presbítero Flávio. Deus abençoe. Nosso amigo Antônio, ele está dizendo: a paz do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe você, toda a sua família.
meu amigo Antônio, nosso amigo pastor Genildo, lá do Recife, ele está mandando a paz do Senhor Jesus. Amém, querido. Que Deus abençoe você e toda a sua família também. Queremos também mandar a paz do Senhor para o nosso presbítero e amigo, nosso irmão Djalma, que também está dando o prazer de nos assistir com esta live. Nosso amigo Cícero Victor também está nos assistindo, Deus abençoe. Nosso amigo João Tavares, ali do Recife, Deus abençoe, meu querido. Ele foi o meu vizinho quando eu morava no Recife. Nosso Levita, meu amigo Adriano Silva, que está lá em São Paulo. Pai do Senhor, meu querido. Amém. Deus abençoe você e toda a sua família. Nosso amigo Hélito de Lima, diácono Hélito ali do Ibura, faz parte da Assembleia de Deus, Abreu Lima. Deus abençoe, meu querido. Cooperamos junto alguns momentos enquanto lá, morávamos lá em Recife. Nossa irmã Helena Maria também está assistindo. Nossa irmã Eliude Buarque também está assistindo. Nossa irmã Ângela, Iris Ângela, também está nos assistindo. Amém, Deus abençoe. Nosso amigo Reumi Bento da Silva nos assistindo. Enfim, são muitas pessoas que estão assistindo. Pastor Enoque Rodrigues, Deus abençoe. Pastor Alex Antônio e sua esposa, irmã Daniele Silva, está também nos assistindo. Deus abençoe. Que o Senhor possa continuar nos ajudando. Amém? Compartilha aí esta live, esta palavra da parte de Deus, que possamos meditar sempre naquilo que Deus Ele tem falado aos nossos corações. Amém? Deus abençoe a todos. Fiquemos todos na paz do Senhor. Até uma outra oportunidade, se assim o Senhor nos permitir. Amém? Oremos pela igreja, oremos pela nossa nação, oremos pelo mundo, para o Senhor soprar este vírus, repreender esta pandemia, né, que tem atingido muitas pessoas, e aqueles que estão com a imunidade baixa e com complicações mais sérias tem levado a óbito. Mas oremos, o Senhor está no controle de tudo. A Bíblia diz que a oração, ela pode muito em seus efeitos. O que o homem não pode fazer, a oração faz. Aonde nós não podemos entrar, a oração pode entrar. Amém? A oração tem efeito. A rainha Elizabeth II, a rainha da Inglaterra, ela disse que não teme nenhum canhão, nenhuma bomba de Hiroshima e Nagasaki contra o seu país, mas ela temia e tremia diante de um crente que estava de joelho na presença do Senhor, porque ela disse que o crente de joelho na presença do Senhor estava falando com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o poderoso das nações, o que manda no céu, manda na terra e manda no inferno. O Deus que fez todas as coisas, que sustenta este universo com a palavra do seu poder, que tem todas as nações do globo terra como gotas de água em um fundo de um balde, que com a concha pesa todas as nações. Esse Deus é um Deus fiel. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Até a próxima oportunidade, se o Senhor nos permitir.